Olá Aquário, boa noite, bem-vindos à vossa leitura de tarô. Esta é uma leitura sem tempo definido, portanto, à altura em que este vídeo vos aparecer e vos apetecer ver é que provavelmente pode haver aqui alguma mensagem importante para vocês. Estas leituras não foram definidas por a ordem habitual dos signos, nem sei se vou ler para todos os signos. Através da radioestesia e do método da pendulagem surgiu 2 signos para ler hoje. Um foi Carneiro, Sol e Ascendente, e agora Aquário, Sol e Ascendente. Também podem ver o vosso posicionamento da vossa Vênus. Quem tiver Vênus em Aquário, esta leitura também pode ressoar se for uma leitura romântica ou mais de relacionamento, que não sei se vai ser. Vamos ver o que é que acontece. E vamos também utilizar também aqui o método do pêndulo para, dentro dos nativos de Sol e Ascendente Aquário, algumas características vou mostrar neste quadro de características de Aquário, para vocês perceberem se, apesar de serem Sol e Ascendente em Aquário, se esta leitura será para vocês. Vamos então utilizar o pêndulo e estamos a ler para Sol e Ascendente em Aquário, que aqui, de acordo com o pêndulo, em termos de amor, são mais céticos. Agora vamos medir a felicidade. Isto são tudo características que são normalmente comuns a aquarianos, mas o facto de sair uma e não sair outra, nada é por acaso numa leitura de tarô. Em termos de felicidade, aparece aqui a preferência por ter um refúgio de fim de semana. Agora, em termos de trabalho, parece que é a profissão designer ou algo ligado à área criativa e visual. Isto pode ser a vossa profissão ou pode ser algo que vocês gostariam de fazer ou que gostavam de fazer e depois não fizeram, não sei. Agora aqui, em termos de saúde, podem ter uma predisposição aqui a ter varizes, é o que está aqui a aparecer, ou já têm varizes, ou alguém na vossa família tem varizes, isso pode ser ou não hereditário, não sei se é ou não, e é o que temos, portanto. Ok. Vamos então continuar. A carta hoje do oráculo para as leituras de hoje é a carta I Am Organic, deste oráculo que se chama Portraits of a Woman, Aspects of a Goddess. Esta carta fala-nos de sermos orgânicos enquanto um todo, não ficarmos presos a análises que são relativas apenas a aspectos de nós próprios ou de tomarmos uma parte como um todo. Então, esta carta fala-nos muito de como tudo está um bocadinho interligado e não nos podemos esquecer que somos um todo de várias partes que encaixam e não um caos e uma entropia, embora às vezes podemos estar em estados que são desarmónicos, mas fomos feitos para ser um todo coerente. Vamos então ver a energia para os aquários para a qual eu estou a ler. Utilizar este. Muitos baralhos às vezes é difícil de escolher. Uau! São muitas cartas. Só ver aqui uma visão geral. Ok, necessidade de descansar, mudanças abruptas, novas oportunidades e convites, necessidade de moderação e de voltar a energia para dentro e para si próprio, mas muitas cartas às vezes para um aspecto só não é a maneira que eu gosto de ter. Vamos voltar a baralhar. Mostra-me a energia do aquário.
9 de espadas reverso. Muito bem. 9 de espadas, não 9 de paus reverso. Desculpa, estou a ser aqui comida pelas melgas. O que é que me está a acontecer, Aquário? Ok. Interessante. Aparece aqui com uma energia que é um bocadinho mais de passado recente, agora pode ser mais o resultado do que aconteceu. Com o 9 de paus reverso, algo que vocês gostariam ou tinham uma expectativa que tivesse algum sucesso ou fosse de uma determinada maneira e que de facto não foi. Parece aqui muito trabalho realizado neste sentido, aqui no sentido até de anos, com aqui o Cavaleiro de Ouros, algo que vocês têm vindo a construir, que eu julgo que seja algo mais de trabalho, ou algum projeto, ou algum hobby, mas é algo que vos tomou algum tempo, portanto tomem como ressoar para cada um de vocês, e que precisou de ser defendido no sentido de que há um contexto ou alguém específico aqui com o 7 de espadas que não tem a melhor das intenções em relação a vocês. Portanto, há aqui algum comportamento desonesto. Aqui, em termos de trabalho, se sinto mais como algo de roubar uma ideia, uma promoção que vocês estavam à espera e não aconteceu, uma parceria, um projeto que vocês trabalharam muito para que acontecesse e aconteceu de uma ou outra maneira, mas no entanto temos aqui uma grande vontade de justiça da vossa parte, mas também aparece aqui a carta da justiça como intervenção divina para vos ajudar. Vamos clarificar aqui a carta da justiça. Quando a carta da justiça aparece, nem sempre, mas com estas cartas ao lado e que eu estou a intuir agora, é que se a justiça vai ser servida, é em vosso benefício. Vocês serão as pessoas que terão a receber algo que vos é devido e não as pessoas que estão do outro lado que têm que pagar algo que devem a alguém. Pagar no sentido material ou no sentido figurado. E novamente aqui, há bocado tínhamos o 7 de espadas, agora temos o Cavaleiro de Espadas. O Cavaleiro de Espadas para mim, sobretudo neste baralho que é já agora o Light Seers Tarot, é uma energia muito fugaz e muito de fugir com o rabo à seringa, fugir também no sentido de não aceitar as consequências, não aceitar responsabilidades. Portanto, aconteceu mesmo algo aqui em termos de espadas, é tudo o que tem a ver com a comunicação, pode ser algo que foi dito sobre vocês que não é verdade, pode ser um rumor, pode ser um contrato ou uma palavra que é dada e que não é cumprida, pode ser uma mudança, um volte-face inesperado quando já não se esperava que houvesse uma mudança de ideias em algo que é importante, porque aparecer aqui a justiça, para a justiça aparecer para intervir e vocês se sentirem-se injustiçados de maneira que aparece uma carta de arcana maior como esta, que nos fala de justiça, de verdade, de equilíbrio, é porque houve um desequilíbrio, é porque houve algo que foi realmente injusto. Esta carta da justiça que vos aparece aqui clarificada com a Rainha de Paus, o que vos quer trazer é esta energia da Rainha de Paus, que é uma energia super efervescente e de brilho e autodeterminação, de uma grande atitude, uma atitude, claro que a Rainha de Paus é a alegria, a energia criativa, também a energia sexual, mas é muito focada, é uma energia muito individual, é muito focada no, não necessariamente enquanto a carta está à direita pela negativa, mas é muito focada no brilho individual, na capacidade
de contagiar os outros. Essas cartas não vão. A capacidade de contagiar os outros com uma atitude que é sempre em tom positivo. Um bocadinho, às vezes até um bocadinho acima da nota, acima da norma. Porque no passado, para este 9 de paus estar reverso, algo que vos era destinado ou que merecido, porque todos estes paus aqui até chegarem ao 9, eles representam conquistas, eles representam experiências em que houveram lições aprendidas, eles representam transformação, é o fogo da transformação, isto é o naipe do fogo, por isso é um naipe de fogo que também está muito associado ao crescimento e desenvolvimento pessoal, à transformação até espiritual. É uma carta, é um naipe muito ligado à transformação espiritual, à evolução da alma. E para vos compensar, a justiça quer-vos fazer evoluir de um 9 para uma rainha e ainda por cima de um 9 invertido para uma rainha na posição direita. Então é um crescimento francamente rápido, mas também paus e fogo é também um elemento que se move com facilidade. Não, esta é a vossa energia, também o vosso contexto para o momento presente em que estão a ver, esta leitura. Okay. Em termos de oportunidade, muito interessante aqui, estamos aqui num ponto de transição em que o passado e o futuro se cruzam. Vocês aparecem, têm aqui uma oportunidade de resgatar algo do passado que vos foi querido, em que há uma certa nostalgia, em que há uma melancolia, há uma... Esta carta não nos convida necessariamente a ir reviver algo do passado, mas convida-nos a ir buscar lições do passado para aplicar no momento presente. No vosso caso, até no momento presente, com projeção para o futuro, porque é o 2 de paus, que é onde é que eu vou colocar o meu tempo e a minha energia para que o processo criativo que aparece aqui a borbulhar nesta leitura com a Rainha de Paus, para que vocês possam ser a Rainha de Paus. Quando eu olho para o meu futuro, qual é a minha atitude? E o 2 de Paus pede fé, pede que vocês acreditem em vocês num tom, num volume bem alto, mas que tenham essa atitude concertada com ações. O 2 de Paus também nos fala em fazer. O 2 de Paus é a carta de Marte em Carneiro. Marte, o nosso guerreiro interno. Carneiro, o primeiro signo da mandala astrológica e um dos signos mais empreendedores. Carneiro não precisa de ninguém, Carneiro vai lá e faz sozinho. E este ir lá no futuro está muito ligado aqui a algo do passado. Isto é agora uma mensagem muito específica que pode não ressoar com toda a gente. Este algo do passado pode trazer uma certa nostalgia, mas num tom mais pesado, porque é um 6 de copas, está ligado a um 3 de espadas, portanto algo que tenha a ver com uma grande perda. Uma grande perda pode ser inclusive uma morte de alguém querido, ou uma grande desilusão, normalmente em contexto relacional. Essas cartas não vão. Muito amarelo e laranja estas cartas, e à medida que eu digo isto sai a carta do sol. Incrível. Como desafio, na posição de desafio, aparece o Sol. Para a melhor carta do tarot, que nos convida ao otimismo, à expansão, à positividade, à inocência, à curiosidade na vida, à fé na vida.
quando esta carta aparece na posição de desafio, por isso temos aqui o julgamento no topo do baralho, é porque há em vocês alguma resistência a tomar o papel principal. Por isso é que a justiça vos quer tirar do 9 de paus reverso, que aparece na vossa energia atual, transformando-nos no lugar que o universo acha mais adequado para vocês devido ao vosso crescimento, que é a Rainha de Paus. Portanto, é um crescimento rápido, muito rápido, ou devido, ou que já é devido, ou que já há um lugar que vocês deveriam ocupar na vossa realidade interna e externa, porque o naipe de paus fala-nos de transformação, em que as coisas, uma coisa leva à outra, e por isso o Sol aparece aqui como desafio e não como uma oportunidade, é um desafio. Portanto, é um desafio para vocês brilharem, é um desafio para vocês poderem ter uma atitude que de um modo geral é mais positiva face à vida, ou seja, face à adversidade. Nos dias de chuva, este Sol poder brilhar. Este Sol é na verdade o Sol interior, é o que nós no yoga chamamos de Agni, que mora aqui neste chakra acima da linha do umbigo, que está ligado à nossa identidade, portanto ao nosso ego, e este fogo interior ele tem que estar aceso para que haja curiosidade, para que haja fé, para que haja movimento, para que haja força, porque senão nós somos sempre levados a ser esmagados, nós facilmente somos esmagados pela adversidade, pelos problemas, pelos imprevistos negativos, pelas perdas, tanta coisa, pelo estado do mundo, pelo estado do país. Bom, os motivos não faltam, mas também existem motivos que não faltam do outro lado. Do outro lado da sombra existe o Sol, portanto, existem também motivos de sobra para olhar para um lado mais leve da vida. Com isto não significa, a carta do Sol não significa meter umas lentes cor-de-rosa e ver o mundo distorcido dessa maneira. Mas também não significa pôr umas lentes escuras e ver o mundo distorcido. Então no meio estará a virtude, apesar do Sol ser o astro-rei, não é? Que queima a vista. Se olharmos muito tempo para o Sol ficamos cegos. Esta carta tem um tom muito, como é que eu ia te explicar? Não é controlado nem moderado, mas é o Sol, mas ainda assim está em equilíbrio. Vamos baralhar esta carta, vamos clarificar aqui a carta de Grande Arcana. Eu costumo sempre clarificar as cartas de Grande Arcana. Portanto, esta Grande Arcana, aqui o Sol, tal como aparece outra Grande Arcana na vossa energia, a Justiça, são lições de vida que vos estão a ser colocadas no vosso caminho para que vocês possam evoluir e crescer. Portanto, aqui aparece aqui a lição da Justiça como algo que vocês estão a pedir e que vejo que vos vai ser dado. Cuidado aqui com a carta da Justiça, porque nós às vezes pedimos, é como pedir justiça a Xangô, que é o orixá que rege a justiça. Nunca se pede justiça a Xangô. Pede-se a Xangô que ele nos ensine a ser justos. Porque se nós vamos pedir justiça a Xangô, não há ninguém que não fique debaixo da sua espada. Porque Xangô primeiro vai mostrar à pessoa que pediu justiça, isto é só um exemplo e que é válido para a Carta da Justiça também. O que a Carta da Justiça ensina é que ensina-nos onde é que nós fomos injustos com os outros. E só depois, quando essa ficha estiver limpa e zerada, e nós não sabemos quão longa essa ficha pode ser, porque às vezes somos injustas com as outras pessoas. Ou não temos essa intenção, ou não temos essa noção e essa consciência. Portanto, a lista pode ser normalmente maior do que aquilo que nós achamos ou sabemos, e só quando essa lista é zerada é que Xangô, por exemplo, passa à outra parte. Ok, então agora meu filho, eu vou ver onde é que os outros foram injustos contigo e eu vou repor essa justiça e essa verdade. Então, cuidado a pedir justiça a Xangô, cuidado a pedir justiça com esta carta de tarô. Por acaso, nesta leitura ela está à direita, mas quando ela aparece reversa, muitas vezes tem a ver com isto, é a pessoa ver só o seu lado e não ver, e ter mais dificuldade em ver o lado do outro.
justiça vai ser servida a vosso favor, aqui com a Rainha de Paus e com a carta direita. Mas é para que, não é para vocês terem razão, eu tenho razão, não é para isso. É para que vocês se empoderem e se incorporem a energia da Rainha de Paus, a energia criativa e de transformação da Rainha de Paus, e possam abraçar a carta que aparece no vosso desafio, que é o Sol. Portanto, todo este fogo, todo este amarelo nesta leitura, vamos clarificar a carta do Sol. Abraçada, aqui abrimos o baralho e vemos a Lua e o 4 de ouros. Ok. Mas a carta que saiu foi mesmo o 7 de Paus. O vosso empoderamento e o vosso desafio passa pelo 7 de Paus. Novamente, muito fogo nesta leitura. Provavelmente eu estou a ler para nativos Sol e Ascendente de Aquário que têm bastante fogo no seu mapa, quer seja em Carneiro, em Leão ou em Sagitário. Como há pouco li para Carneiro, talvez Carneiro, quem sabe. 7 de Paus. Defender aquilo que é nosso. Vou ver aqui esta figura humana que aparece com um bastão na mão e todos os outros bastões a fazerem de muro, e ela está numa posição mais elevada em relação aos outros, porque aquilo que ela tem que proteger é digno de ser protegido. Isto é uma perspectiva que vocês têm que ter em relação a vocês próprios e àquilo que é vosso. Pode ser, normalmente, o 7 de Paus não se refere a coisas materiais. Isto é meu e ninguém toca, eu não empresto. Normalmente é outro tipo de perspectiva, é mais aquilo que é nosso, que é o nosso tempo, a nossa energia, a nossa capacidade de dar, seja o que for, isso tem que ser protegido aqui. Este é o vosso desafio de empoderamento, como é que eu me posso empoderar. Desculpem, aqui o carregador. Mas mantendo, apesar de toda esta fé e curiosidade na vida, e toda esta abertura, ela aparece aqui de braços abertos na carta do Sol. Vão ver esta dicotomia, figura humana de braços abertos, e depois é clarificada com o 7 de Paus, que está numa postura de defesa. Portanto, como é que eu posso abrir os braços à vida, mas ainda assim manter os limites? O 7 de Paus trata-se disto, impor limites. Não é exigir, não é ser-se mal educado, não é evitar as pessoas, é com tranquilidade, com educação, com sabedoria, impor limites. Cuidado com a sombra do 7 de Paus, que é mesmo isto que eu acabei de dizer, que é exagerar na tinta. Não exagerem. Porque aqui, topo do baralho, o julgamento pede que haja uma clarificação final de determinados aspectos da vossa vida. Novamente aqui o 3 de espadas a aparecer pela segunda vez como segunda carta do topo do baralho, que provocam um sofrimento desmedido. É quase como se o tarot estivesse a dizer: acabou o tempo de aprender pela negativa, acabou o tempo de aprender com sofrimento. É quase como se estivesse a dizer que o sofrimento faz parte da vida, mas neste ponto em que vocês estão é desnecessário. Há outras maneiras de aprender, há outras maneiras de vocês se colocarem presentes na vida, sem estarem à mercê das circunstâncias. Okay? Vou tirar agora uma carta do oráculo. Eu vou terminar a leitura por aqui porque as melgas estão a comer os tornozelos e não puedo mais. Tantas cartas de oráculo. Ok, então temos aqui muito que falar. Se estão a ver a leitura até agora, peço que, se estão a gostar, coloquem um like, subscrevam o canal para estarem mais atentos a outras leituras, e se conhecerem alguém que seja Sol ou Ascendente em Aquário que possa beneficiar desta leitura e quiserem partilhar, eu agradeço. Se quiserem uma leitura privada comigo,
a seguir o link que está na descrição deste vídeo e enviar mensagem pelo Instagram. Eu faço consultas online, mas também presenciais agora no verão, que está a bom tempo. Então, mensagens do oráculo. Vou ler em inglês e depois vou traduzir para quem possa precisar desta tradução. I find a deeper meaning and a personal growth amid the discomfort. Eu encontro um significado mais profundo e crescimento pessoal no desconforto. Quer isto seja verdade para vocês ou não, é um convite a incorporar esta atitude. Como eu dizia há pouco, não estar à mercê da vida. Apesar de terem que ter a vossa guarda alta, a vossa carta principal desta leitura e a carta principal do tarot inteiro é o Sol. Não é muitas vezes que esta carta sai numa leitura. Okay. Próxima mensagem. The moment I embrace my peace within and surrender the outcome is the moment that the universe can truly get to work. O momento em que eu abraço a minha paz interior e me rendo ao que vier é o momento em que o universo pode verdadeiramente trabalhar a meu favor. Aqui aquilo que eu vejo é, apesar de vocês sentirem, poderão sentir neste momento que com o Cavaleiro de Ouros trabalharam muito, foram injustiçados ou algo que demorou muito tempo a crescer, que foi deitado a perder, seja o que for, a justiça, neste caso o universo, sobre a carta da Arcana Maior da Justiça, está a trabalhar a vosso favor, e a confirmação aqui de Pensa a superar na leitura. Na leitura anterior ela também superou em mensagens específicas. Ok, próxima mensagem. Faltam mais duas. My vibes speak louder than my words. A minha vibração fala mais alto que as minhas palavras. Isto é quase o equivalente à alta sacerdotisa, que é uma carta que não está aqui, mas também muito a carta da justiça. Também muito a Rainha de Paus, a atitude vibrante que ela tem. E muito o 7 de Paus. O 7 de Paus pode ser, para quem está a ver do lado de fora, uma carta bastante intimidante. Muitas vezes não é preciso falar, basta ter determinada atitude, determinada presença. My vibes speak louder than my words. E também o 7 de Paus, neste caso, com esta carta do oráculo, o 7 de Paus convida-nos a não nos justificarmos e a não falarmos quando não é preciso. Obstacles are detours in the right direction. Os obstáculos são desvios na direção correta. Lá está, este 9 de Paus reverso, isto que aconteceu aqui, que foi inesperado, é, na verdade, esta pedra, na verdade, é o caminho, faz parte do caminho. E às vezes há perdas que são mesmo isso, são bênçãos. I surrender to a power greater than me. Última mensagem, eu rendo-me a um poder maior do que eu. E temos aqui a borboletazinha da transformação, está muito ligada a toda esta energia de fogo, com o naipe de paus em maioria que aparece nesta leitura. Espero que tenham gostado desta leitura, que vos tenha ajudado de alguma maneira e que vos ajude a navegar um bocadinho no caminho em frente. E até à próxima!